Olá, sejam bem-vindos a mais uma Airmanship Live. Essa aqui é a última live de 2024 e hoje ao vivo mesmo aqui para vocês. E hoje eu tô sozinho, infelizmente os nossos companheiros aí estão em escala, estão voando, estão viajando, mas não tem problema, a gente está aí cumprindo o nosso compromisso de toda segunda-feira. E a edição de hoje, começar falando um pouco sobre como foi o ano do piloto completo, né? Trazer algumas memórias das reuniões, lives. Então, trazer essa visão de como que a gente trabalhou o nosso airmanship ao longo desse ano, né? Então, o piloto completo, a gente sempre fala aqui, né? Provavelmente não sou eu, não é você, mas é importante que a gente sempre tente ser. E é uma expressão que procura traduzir esse termo airmanship, né? Que é como se fosse a qualidade do aviador aí, em inglês, e a gente não tem uma palavra para a tradução direta em português. Se você está acompanhando ao vivo, por favor, me dá um feedback nos comentários aí se o áudio da minha voz está ok. E eu vou tirando já a musiquinha aqui para a gente começar os assuntos de hoje. 2024 foi um ano muito importante para o Piloto Completo, foi o ano que a gente completou 5 anos. O Piloto Completo nasceu como um Instagram, onde a gente ali, na época de pandemia principalmente, fazia transmissões ao vivo no Instagram, abordando temas relacionados às 8 competências ICAO para pilotos de avião. E essa ideia, essa estratégia de se apoiar em competências é algo que foi sempre muito bom para a gente ser extremamente profissional em abordar o que é afinal ser bom piloto, né? Então esse é o desafio, o enigma, vamos dizer, que a gente está tentando sempre responder com um grande nível de detalhamento, né? Então, obrigado pelo feedback aí, Matheus. Valeu, obrigado por estar com a gente aí. Matheus sempre acompanhando as lives e as aulas gravadas lá no Pro. Então esse é um momento de fechamento de ano, é inclusive um momento de agradecimento aí a todo mundo que é membro da Airmanship Base, que é assinante no Pro, os nossos amigos aí também que estão com a gente nas apresentações, o Daniel, o Adalberto, o Casarini, o Olinto participou também, o Quaresma está sempre nas reuniões, então toda a turma aí que acaba sendo convidado, apresentador junto com a gente aqui nas nossas reuniões, né? Então a gente construiu muita coisa, já para tranquilizar, acalmar os corações daqueles que estão no Basic, que estão com saudade de um encontro mais direto, né? A gente transformou um pouco o que a gente tinha como EAO, que eram os encontros de aprendizagem online. Isso aí, deixa eu colocar o comentário na tela. Eu tô sozinho, então fica mais difícil hoje de fazer tudo junto. Mas vamos lá. Valeu, Matheus. Show de bola. Então a gente tinha os EAOs, né, Encontros de Aprendizagem Online, que a gente criou esse é o formato ainda que a gente se reúne no Pro, né? Tem 2 reuniões exclusivas do Pro por semana, que são as aulas de Flight Operations e as aulas do Academy, que envolvem carreira e processo de seleção, né? E no Flight Operations a gente passa pelas competências ICAO, exceto, lógico, a do voo manual, fica impossível a gente fazer isso junto à distância, mas os conceitos estão presentes ali, né? Além de todas as outras competências como gerenciamento da carga de trabalho, liderança, comunicação, gerenciamento da automação, né? E a gente sabe então que o formato dos EAOs, a gente quis ampliar a possibilidade de acesso a esse tipo de conteúdo trazendo o Airmanship Live, que é essa transmissão ao vivo no YouTube, fica esse conteúdo aí de forma aberta, ao vivo e gravado. Até hoje todas as Airmanships Live estão disponíveis ainda no YouTube. A gente tinha definido que talvez em algum momento a gente ia fechar e deixar elas exclusivas para os assinantes, mas isso sai um pouco da ideia de que essa é a nossa oferta de conteúdo de conhecimento aberta e gratuita para todo mundo poder evoluir como aviador sem, né, ter que investir no plano pago, né? E isso é muito importante por causa do nosso compromisso com a segurança e, vamos dizer, do meio do ano para cá a gente assumiu um compromisso muito forte em relação ao nosso comportamento ser muito mais ativo em relação a esse assunto da segurança, né? A gente viu o incrível Davi Branco aí, que tem trabalhos excelentes, conteúdos excelentes, canal obrigatório aí, deveria ser assunto de cheque ter assistido vídeos dele. Mas ele fez uma análise estatística que mostrava que a gente ia ter um determinado número de ocorrências, se não me engano, mais 40 ocorrências de setembro, final de setembro para o fim do ano. A gente ainda vai compilar, ver o que aconteceu em relação a essa estatística, mas a impressão que todo mundo tem, né, é que infelizmente a gente teve muita ocorrência. Então,
oferecer conhecimento aberto é algo extremamente importante e a gente decidiu que a gente ia fazer isso de forma mais ativa para tentar evitar que aquelas 40 ocorrências estatisticamente estimadas, né, vamos dizer assim, não acontecessem, né? O que é o piloto completo no meio da aviação toda, né? A gente sabe que a gente ainda é também uma plataforma que está se tornando uma instituição focada na qualidade, não na quantidade. Mas a partir daquela situação, né, estatística que o Davi apontou e de tudo que a gente vem vivenciando junto dos nossos membros, dos nossos assinantes, ficou muito evidente para nós a necessidade de tomar posturas mais ativas em relação a incentivar a cultura de segurança e a decisão de segurança, né, pelos pilotos. A gente sabe os desafios que o dia a dia da aviação traz, a complexidade que a aviação tem, os custos, né, que envolvem, mas nada disso justifica a gente ter ocorrências por situações que poderiam ter sido evitadas, né? Infelizmente, a gente tem visto repetidas ocorrências que elas não agregam para o aprendizado de safety mais, elas não têm novidade, vamos dizer assim, né? Elas não foram algo que a indústria olhou e falou assim, caramba, isso nunca aconteceu antes. A gente, infelizmente, vem lidando ainda com ocorrências que são repetidas de outras situações já vividas anteriormente. E o grande compromisso do safety, a grande forma de honrar as vidas perdidas é justamente trabalhar para que não se repitam os erros, né, de uma situação que tirou vidas em um outro momento. E, infelizmente, a gente vem falhando nisso enquanto aviação, né? Não é enquanto piloto completo, enquanto o Marcos, aviador, enfim, enquanto aviação, enquanto grupo, né? Nós, infelizmente, temos falhado. Porque a gente sabe que a gente vê, a gente tá em contato com a aviação no dia a dia, no aeroporto, nos hangares, né? Nos conversas, nos grupos de WhatsApp, isso aí também é contato com a aviação. E a gente vê situações que a gente não deve mais relevar, né? Assim, ou ser negligente. Então é preciso tomar posturas ativas de mudança da cultura, né? Então a gente anunciou antes, o Daniel, eu no caso retornei a participar do BIGEST, que é o Grupo Brasileiro de Segurança da Aviação Geral, né? Que é um grupo formado como parte do plano de segurança do Brasil, né, formado pela ANAC. Então esse grupo está vinculado, tem como participantes as autoridades, né, de aviação, tanto a ANAC, DECE, a CENIPA, como as entidades privadas do setor. Tive a felicidade aí de propor uma candidatura, porque está em ano de eleição para os próximos 2 anos, né, 2025 e 2026, ter novo presidente e vice-presidente. Então tive a alegria ali de ter os votos para ser o vice-presidente nos próximos 2 anos, ao lado da comandante Carpena, que vai ser a presidente do BGEST nesses próximos 2 anos, e seremos então sucessores aí do Raul, que está finalizando o mandato dele agora em 2024, Raul Marinho. Nossos parabéns aí pelas contribuições do Raul, tanto no BGEST como eu que sou amigo dele aí pela trajetória que ele tem. Então, segurança é o nosso foco, e a gente faz isso através do ensino, né? Através do aprendizado contínuo, e a gente veio conseguindo consolidar isso que já é nossa missão, mas em ações concretas que ao longo do ano tem possibilitado de diferentes formas aos aviadores interessados, né? Esse é um grande ponto importante. Se você é interessado, você está aqui, e você pode ajudar a atrair mais gente, trazer aí mais pessoas para fazerem parte disso também, né? Mas é através do ensino, e que tem uma filosofia de ensino contínuo, né? Então a gente não está aqui para fazer um preparatório, uma coisa para remediar. A gente está aqui realmente para fazer um trabalho de prevenção, de educação contínua, para que o aviador ele esteja mais proficiente, tenha os conhecimentos necessários para não se colocar nas situações que a gente, como eu falei antes, vê repetidas vezes, né? Infelizmente. Então, para avançar um pouco mais a conversa aí, com você, interagir com você que está assistindo ao vivo ou que está vendo essa gravação, ao longo do ano, dentro do Piloto Completo, a gente viu algumas discussões que são muito relevantes e muito atuais. Uma delas foi uma conversa no nosso grupo de WhatsApp, na comunidade do Airmanship Basic, tem mais de 120 pilotos lá, se não me engano, nesse momento, e alguém colocou uma postura muito legal, proativa, de questionar assim, poxa, por que não é legal especular sobre acidente? Isso rendeu uma discussão que foi um dia inteiro de conversas, mensagens, então é o tipo de coisa que
agita o celular de todo mundo, tem gente que gosta de participar, tem gente que prefere só observar, tem gente que acha que é besteira, né? Por que tá discutindo isso aí? É muito filosófico, né? Tem coisa que é muito filosófica, mas alguns comentários foram importantes, né? E é bom dar destaque para, principalmente agora que a gente tem, infelizmente, vivido um fim de ano difícil para a aviação no mundo todo, né? Não é nada particular do Brasil, mas nem de um segmento, né? Aviação geral, linha aérea, mas ocorrências aí diversas e diferentes, infelizmente, nessa última semana, é que por que não vale a pena especular, né? Porque especular é tentar dar justificativa para uma coisa que a gente não sabe, né? Então, mas também tem que seguir o devido processo de investigação correto, né? Tem toda uma metodologia para a investigação de um acidente, é importante respeitar isso, mas principalmente respeitar os aviadores. Assim, a gente tem que lembrar que todo mundo que se envolveu numa ocorrência, apesar de que o processo de investigação às vezes aponte erros de fator humano, as pessoas estavam tentando acertar ali, elas não estavam tentando errar. E esse é o grande perigo que a aviação tem, né? É que a gente se engana, né? E a gente se coloca em situações que não são por causa de uma decisão ou de uma atitude, são uma sequência de ações e atitudes, né? Então, essa foi uma discussão importante, né, que mostra também que a gente tem um ambiente seguro dentro da airmanship para fazer discussões sinceras e abertas, né, onde nenhum questionamento é considerado bobo demais, ou então, coisa de manicaca, né? Legal, muita ignorância está vestida atrás de um título de manicaca e dos dois lados, né? Não só do lado do que não conhece, mas do que acusa. Então, essa foi uma discussão extremamente relevante, a gente tem muito mais para falar sobre isso, na realidade, porque muda muito em relação à cultura que a gente tem, tanto de achismo como de julgamento pessoal e falta de conhecimento técnico. Então, a gente também vê situações onde as pessoas apontam como motivo para uma situação ou outra, situações e que leva para um dos perigos da carreira, que a gente também fala nas nossas reuniões, que é assim, ninguém vai te dizer que você falou besteira, né? Às vezes alguém vai falar, não, isso aí não foi isso, foi tal coisa, e piora, mas as pessoas mais sensatas, vamos dizer assim, não vão chegar e entrar no meio de um grupo de WhatsApp e falar assim, cara, o que você está falando, tecnicamente você está mostrando que você não conhece isso ou aquilo. Então, a gente tem um desafio cultural e de conhecimento muito grande, e é por isso que a gente aposta numa abordagem onde o ambiente seja seguro para a gente colocar questionamentos, aprender coisas junto, né? Então aprender com a experiência dos outros, também as situações práticas, formar repertório que a gente chama, né? Humano e técnico, é muito importante para a carreira do aviador, mas sempre balizar isso entre as competências fundamentais, então o que realmente a indústria, como mercado e como ciência, vamos dizer assim, aprendeu e sabe do que é ou não é, né? Então sair um pouco de papo de hangar e ir para técnica e metodologia, né? E poder evoluir. Então acho que esse foi um momento bastante marcante do ano. E claro, os temas, né, que a gente trabalhou e os convidados, né? Então quero mais uma vez agradecer o Anderson, a gente teve um papo importantíssimo sobre PIO, Pilot Induced Oscillations, é algo que direto a gente vê, a gente comentou naquela reunião, que está ao vivo ainda aí no nosso canal, está disponível, foi ao vivo, né, no YouTube, está disponível no nosso canal, que a gente falou sobre a questão de dar input excessivo de comando e muitas vezes fazer com que o input do piloto que desestabilize o voo e não a atmosfera, né? Então assiste lá, esse foi um conteúdo super legal, valeu super a pena e é algo que a gente vê muito, tá? Quanto mais tem essa exposição da operação na rede social, mais a gente vê isso e menos consciência o piloto parece ter sobre isso. É extremamente importante entender que eficiência do voo, e aí lá no final vai bater em segurança de novo, né? Mas quando você não tem uma pilotagem precisa e suave, com um bom gerenciamento das atitudes de voo para controlar a trajetória, mostra que lá na frente você tem, na verdade, imprecisão. Então, enquanto você, na verdade, está achando que está mostrando bom pé e mão, você está mostrando falta de competência de situações fundamentais sobre trajetória de voo. Então, isso foi uma discussão super legal, assista esse conteúdo. Outra que foi muito bacana, e aliás, várias colaborações que a gente teve com o LED Santos. Então, ele veio falar sobre o translado do TBM do Brasil até a Itália, uma missão incrível que tem lá também, assista no canal dele. Os 4 episódios aí sobre esse translado é realmente de uma qualidade de documentário super legal e também mais uma oportunidade de ampliar seu airmanship em relação a essas operações de voos longos, né, em aeronaves que
em geral, a gente não cumpre esse tipo de missão, né? Então, você ficar estendido o tempo ali na cabine, gerenciando o voo, em espaços aéreos estranhos, vamos dizer, né? Diferentes, com condição de gelo, né? Com temperaturas diferentes. Então, esse tipo de situação é muito legal para você ampliar seu airmanship e ainda que você não viva isso na sua aviação, vai te trazer reflexões, pensamentos, aprendizados que com certeza podem se traduzir em situações da sua operação, né? E vários outros temas, né? Isso que eu acho que também a gente tem conseguido manter uma agenda de temas que não se vê em outro lugar. Você, depois de se formar piloto comercial, por exemplo, ter feito IFR, um jet training e tudo mais, tá, em teoria, pronto para o mercado de trabalho do ponto de vista de formação básica, mas tem muitos assuntos que você não viveu ainda, equipamentos e sistemas que você não teve a oportunidade de lidar, né? Então, o aviador que começa no mercado de trabalho na aviação geral, que está buscando ali suas 500 horas para depois poder ir para um processo de seleção de empresa, muitas vezes ele nunca usou um speed brake, nunca voou um avião que tem reverso, nunca voou talvez um turbo hélice mesmo, né? Então a gente fala de coisas que não se vê na escola e que, se você vê na sua vida prática, você talvez tenha a sorte de ter um bom mentor que te explique bem sobre isso e que te leve para beber da fonte, ou não. E em geral, muitas vezes não. Você tem pessoas que vão dizer, não, não faz assim, faz assado. Ah, mas por quê? Que é assim, fica quieto. Né? Então a gente sabe que muitas vezes é assim e não precisa ser. Então é para isso que a gente está. A gente criou o piloto completo e tem desenvolvido cada vez mais esse espaço onde você tem diversos mentores e pessoas com quem trocar experiência, onde a gente, enquanto plataforma, garante o acesso a, beleza, isso que todo mundo falou é legal, e é assim que funciona segundo esse manual, segundo esse handbook da FAA, segundo o material da ICAO, segundo o manual do fabricante, para não ter só o eu acho, né? Então, isso é extremamente importante para construir um airmanship sólido, né? Então, é isso que a gente faz. E o que a gente tem, então, para o ano que vem para continuar essa missão? A gente acabou de conseguir implantar uma ferramenta extremamente robusta para educação online. Então, tudo que a gente faz hoje é baseado na internet. A gente jamais vai dizer assim, não, isso aqui é muito melhor do que o presencial. Não, seria muito melhor quase tudo que a gente faz se a gente pudesse estar fisicamente presente junto com as pessoas. Mas, por que o online, né? A pandemia veio aí para trazer o aprendizado dos benefícios que isso tem, né? Mas principalmente porque não adianta nada a gente estar em uma cidade do país onde algumas pessoas privilegiadas podem ter acesso, né? Sejam as que estão ali já ou as que podem viajar até ali, né? A gente precisa de educação para o Brasil inteiro, né? E a gente precisa de oportunidades como essa daqui, gratuito, toda semana, para que pessoas do Brasil inteiro possam ter contato com, que sejam perguntas, reflexões, pensamentos que ajudem a construir um airmanship melhor. Então, essa é a ideia central e o maior benefício do online é esse alcance, né? Mas é isso, a gente implantou uma nova ferramenta, uma plataforma que é utilizada por universidades do Brasil e do mundo, então um mecanismo muito mais poderoso de ensino para o gerenciamento dos cursos e da participação de cada um. O nosso ambiente da comunidade Airmanship Pro, dos assinantes, é lá agora. Então, a gente em breve vai migrar também o pessoal que está no Basic. Então, a gente tem mais de 220 inscritos na Airmanship hoje. Aos poucos, ao longo do início de 2025, a gente vai anunciar e lançar também para os membros do Basic esse novo espaço. Além do que está no Basic, que é o conteúdo dessas reuniões, os PDFs dos materiais de EAOs anteriores, são 60 reuniões aí com temas desde pilotagem a direito aeronáutico, né? Um agradecimento também ao nosso amigo aí, Dr. Carlos Barbosa, que participou com a gente, dando aulas aí sobre Código Brasileiro de Aeronáutica, falando de multas, infrações, assuntos interessantíssimos que, de novo, não são abordados em escola e sequer, às vezes, no mercado de trabalho, né? Situações ali que você pode acabar vivenciando e não saber lidar e não ter ninguém para te ensinar a respeito, e a gente conseguiu trazer isso para dentro da comunidade. Então, a gente migra no ano que vem, a gente vai ter
mini cursos gratuitos também, então algo que hoje a gente não tem, alguns materiais já curados, vamos dizer, né? Então reunir as questões principais sobre um determinado assunto e disponibilizar mini cursos gratuitos, isso vai ser muito legal. Com certeza isso vai atrair muita gente para a plataforma para conhecer através desses mini cursos e entender o que a gente está falando quando a gente fala da importância da educação contínua, né? Para que depois eles evoluam na possibilidade de cada um se tornarem assinantes. Vamos continuar com o curso Copiloto Ideal, a gente vai para a segunda turma. Estamos definindo final de janeiro, começo de fevereiro, quando exatamente a gente disponibiliza essa próxima data, já também dentro da nossa nova plataforma, com muito mais material ainda, mais recurso, e todo mundo que entra, como a gente tem esse conceito de educação contínua e comunidade, todo mundo que entra para o curso do Copiloto Ideal passa a fazer parte dessa comunidade de quem fez o curso do Copiloto Ideal. Então isso é um laço que se mantém, né, e dá uma oportunidade até de um processo de mentoria ali durante e por 3 meses, né, após terminado o curso. Então a gente acompanha os alunos e todo mundo que participa vai se conhecendo para, claro, trocar as experiências desse processo de entrada no mercado de trabalho. Então não é só a aula, não é só o material, é o relacionamento, é a experiência que cada um viveu, são as histórias, e aí entra um pouco do tema de hoje. E aí a gente também caminha para o final, porque hoje a live é mais curta, tá? Ao longo do ano a gente teve várias oportunidades aí, tanto gratuitas como pagas, o pessoal assinante, de discutir sobre ferramentas, de melhoria do processo de tomada de decisão, conhecimento sobre aeronave, conhecimento sobre o mercado. A gente tem aí para os assinantes um panorama mensal que traz aí a provocação de como é que está o dólar, como é que ficou o petróleo, os custos de combustível, como é que está a ação das companhias aéreas, como é que ficou a demanda de passageiros, né? Então a gente acompanha essa situação de mercado. Enfim, não faltou oportunidade de saber um pouco mais sobre tudo, né? Então se o portal chama Piloto Completo, a gente quer tentar proporcionar tudo que possa ajudar na vida desses pilotos, né? De você, de mim, né? A gente aprende muito também fazendo esse processo e interagindo com todo mundo, mas a gente percebe que, mais uma vez, como eu abordei no começo, parece que não chega a todo mundo o material, o conhecimento. A gente está preparando aqui mais materiais para o ano que vem sobre tomada de decisão aeronáutica. Muito disso é baseado em manuais da FAA. E nos surpreende que muitos deles são de 87, de 1990. Materiais que têm mais de 30 anos aí de estudo, de que são comprovadamente eficazes em melhorar a segurança operacional. O processo de tomada de decisão aeronáutica estruturado, o ADM, trouxe 54% de benefício em relação à diminuição de ocorrências em situação de operadores ao longo de 400 mil horas de voo de pesquisa, né? Então, somados ali operadores, quando a FAA pesquisou e implementou cursos sobre o processo de tomada de decisão, a redução de ocorrências foi de 54%. Isso lá em final de 1980, começo de 1990. A gente ainda não discute nos cursos de piloto privado, de piloto comercial, em muitos operadores profissionais, nos cursos iniciais e recorrentes, processos de tomada de decisão de forma estruturada. Então, esse é um grande tema que faz parte aí de todo esse arcabouço de airmanship. O que é airmanship, né? Junto aí a todas as competências e cal que estão inseridas também nesse contexto, se relacionam aí de alguma forma. Então, a gente vai seguir por aí. Mas a grande coisa que a gente queria provocar, a gente colocou o tema inicialmente para hoje de histórias de aviação. E a ideia era fazer uma mesa redonda, compartilhar um pouco entre amigos algumas boas histórias, mas tudo que vem acontecendo provocou a gente a algo que a gente entende que é mais positivo, que é aproveitar esse momento para você olhar para trás, olhar para a aviação brasileira, olhar para a sua aviação, a sua formação, o que você fez, sua profissão, sua experiência, né, profissional, e refletir não sobre as histórias, mas sobre o futuro. Então esse é um momento de fechamento de um ano, onde a gente precisa rever tudo que a gente aprendeu, os desafios que a gente teve e como a gente planeja evoluir enquanto aviadores, né? E poder, com isso, pensar o que a gente quer para o ano que vem, para os próximos anos e tomar essa decisão de segurança. Tomar a decisão de sermos aviadores mais seguros, de contribuir mais para a nossa aviação.
a aviação é tão boa quanto aqueles que fazem parte dela, né? Então não é alguém, somos nós, sou eu, é você. Então muita gente tem a cultura de reclamar disso, daquilo, apontar, né, o culpado, e isso não é nem um pouco segurança, né? Cultura de segurança. A gente precisa assumir responsabilidade e fazer o que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente deseja para vocês. Espero que 2025 seja um ano de muito mais segurança e muito mais conhecimento na aviação, e o Piloto Completo está engajado nessa missão para ajudar cada um de vocês a evoluir no seu repertório humano e técnico como aviador ou aviadora. Bons voos para nós!